Boa noite, meus irmãos, graças a Deus nós estamos aqui reunidos para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, sabendo que nós estamos reunidos aqui porque Deus preparou esta reunião. Isso não vem de nós, é dele. Nós nem sabíamos que ia levantar esta manhã, né? A Bíblia fala no livro do Provérbios que do homem a reunião, mas a última resposta é que sai da boca de Deus. Amém. E se a resposta de Deus é essa, nós estarmos reunidos aqui esta noite, graças damos a Ele. Vamos orar e louvar o Senhor, porque Ele é digno em toda honra e toda glória. Senhor Deus, Altíssimo Rei, obrigado ao grande Pai por tudo que tem nos concebido até aqui, pela vida dos irmãos, pela vida das irmãs que aqui se faz presente, que o Senhor possa estar assim ajudando-nos, Pai. Eu te rogo, Senhor, inclina teu ouvido para nos ouvir, se faz presente neste momento, que o pregador possa desaparecer e o Senhor, Pai, possa tomar parte de toda a situação, de toda a cena esta noite. Fala conosco conforme tu queiras, entra com providência nas nossas vidas, ajuda-nos, Pai amado, ajuda os vizinhos da esquerda, da direita, da frente, do fundo, liberta o Senhor da situação que se encontra escravizada as pessoas, ajuda, Pai amado, os adolescentes, as crianças a sair, Pai amado, do quadro mal, terrível, da vida que eles têm escolhido levar, e as famílias não têm tido, ó Deus, um pingo de noção de criar os seus filhos, que é no caminho do Senhor. Ó Deus, dá visão a este povo, dá libertação, dá transformação. Isso daí Hamilton não pode fazer, mas acredita em um Deus que tudo pode. Entra com providência, ó Deus, nesta hora, na vida daqueles que se encontram com grandes enfermidades nas pernas, nas costas, sentindo altas dores na cabeça, não tem tido, Pai amado, sono suficiente, o maligno tem adentrado nessa casa, no meio dessa família, trazido só perturbação, desconsolo das pessoas, as pessoas se encontram desconsoladas, entristecidas, separações hoje no meio da família. Eu repreendo esse demônio agora, enviado por qualquer tipo de obra maléfica de feiticeiros, Pai amado, que tem adentrado na vida das famílias, embora as pessoas, muitas, tenham dado lugar ao diabo, e eu peço ao Senhor, Pai, como não sabe os que fazem, Pai amado, ajuda, liberta deste quadro caído, dessa vida ruim que as pessoas escolheram pender, seguir, achar que está fazendo o correto. As pessoas se encontram, Pai amado, sem noção, sem direção, sem uma conversa decente, sem compreensão de coisa alguma. Eu tenho lidado, Senhor, com as pessoas, e tenho ouvido e visto cada baboseira que só o Senhor, Pai amado, por misericórdia, pode mudar esta cena, Pai. Deus, toma a direção daqueles que têm orado por nós, de qualquer estado, qualquer irmão ou irmã, pastor, irmãos, Pai amado, de qualquer lugar que seja, o Senhor possa estar visitando, ajudando, dando força, ânimo, dando libertação, e um compromisso, Pai amado, fidedigno com a Tua palavra. E ajuda nós, Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar a igreja. Vamos louvar aqui da harpa cristã, número 387, derrama sobre nós o Teu Espírito. Derrama sobre nós o Teu Espírito, como se fosse em Jerusalém, a Tua grei, amado mesmo fogo, indispensável para nós também. A Tua grei, amado mesmo fogo, indispensável para nós também.
Derrama sobre nós o teu Espírito, como na casa do centurião, e dá-nos poder da tua palavra, fazendo a luz brilhar na escuridão. E dá-nos poder da tua palavra, fazendo a luz brilhar na escuridão. Derrama sobre nós o teu Espírito, aos que sofrem, dai tua proteção. Ora, ficamos em amor unidos, para obter a prometida unção. Ora, ficamos em amor unidos, para obter a prometida unção. Desperta, Jesus Cristo, aos que dormem, o muito profundo sono do jardim. Como operaste no antigo tempo, com teu poder nos guia até o fim. Como operaste no antigo tempo, com teu poder nos guia até o fim. Ouçam que este hino aqui está apontando para as coisas antigas, o derramamento do Espírito Santo, no qual foi ali derramado sobre 120 irmãos que estava reunido no Senado. E como operaste no antigo tempo, derramar sobre nós o teu Espírito, porque o hino está aqui levando a nós que no tempo passado havia um comprometimento das pessoas, uma credibilidade maior as pessoas davam para com a palavra de Deus e ficava mais fácil. É claro que nós bem sabemos que tinha as suas dificuldades, tinha as pessoas incrédulas, tinha pessoas com difícil acesso Deus entrar nele, mas tinha muitas pessoas que desejavam, eu buscava, como o profeta Moisés, ele estava ali fazendo a obra e julgando a causa do povo, e Deus, vendo a necessidade de Moisés, através do conselho do seu sogro Jetro, então Jetro disse a Moisés: olha, vejo que causas que você julga, Moisés, tem trazido grande peso sobre os seus ombros. Eu lhe dou o conselho que você pegue e bote as causas menores para outros anciões julgar. E aí a Bíblia diz que Deus derramou do Espírito que estava sobre Moisés em outros homens também, para trazer um ajuste para com a vida do povo. Você veja que Moisés tinha o Espírito de Deus, e esse Espírito foi repartido para outros anciões para julgar a causa do povo. E Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não muda o seu parecer, Ele está pronto, sempre apto a derramar do Espírito dele sobre nós. O que acontece é que nós, com nossa incredulidade, é que faz divisão, faz separação, traz uma contenda entre nós e nosso Deus. E é isto. O Espírito do Senhor que desceu lá no Pentecoste, não pode derramar hoje aqui, amanhã ali, depois da manhã lá, depois da manhã cá. Claro que sim. Agora nós que fizemos confusão, não cremos na palavra como ela está escrita, queremos trazer coisa nossa, e aí fica difícil Deus trabalhar nas nossas vidas. E você tem visto isso aí quando nós conversamos com as pessoas dizem que lê a palavra, está na igreja e aquilo tudo, e você vê uma alta confusão, um diz uma coisa, outro diz outra, e aí fica
uma contenda, sendo que Paulo disse que o nosso dizer fosse todos as mesmas coisas. Aí você vê uma denominação fala ali, o outro fala outro aqui, outro fala outro ali, outro diz outra coisa lá, outro ensina outra coisa cá, e não chega um denominador comum, uma concordância, porque vai haver uma discordância, e isso não está só esse enrolamento, essa enrolação no meio dos evangélicos, não. A denominação Mensagem também se encontra atrapalhada, se encontra com seus pés embaraçados nesses fios, no qual o profeta William Marlon Branham deixou tudo arrumado, tudo ajustado para nós, só que nós é que causamos a confusão, não temos a espiritualidade correta para compreender o que o profeta disse. Mas vamos louvar aqui, vamos louvar ao Senhor. Deixa eu ver aqui. No jardim Jesus Cristo clamava, quando o ímpio foram prender, e falando com pai suplicava, pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim para o crente oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus Cristo teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória, sobre o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar. Deseja ou não deseja? No jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovado em força seremos, nós teremos uma nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivemos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Veja que no louvor está dizendo que quando a noite chegar, e aqui quando o hino está falando quando a noite chegar e o mal nos cercar, está falando ali do livro de Salmos, e diz que a peste anda de dia, né? A mortandade que assola ao meio-dia, as pestes que andam na escuridão. Então nós em constante oração, fé o suficiente que Deus está em nós, não na nossa frente, não perto de nós. Deus tem que estar dentro de nós. Quem quiser acreditar lá que Deus está na frente, não, Deus tem que estar dentro de você. E quando o inimigo chegar com suas flechas, com suas táticas, com suas armações maléficas, então logo ele vai olhar para você e ver luz.
Porque Jesus Cristo disse que você seria luz do mundo e sal da terra. Então, é claro, ele falou lá para os apóstolos e nós recebemos. Então, nós sabemos que hoje está havendo uma grande perturbação no meio do povo, porque eu participei de um canal aí, então eles dizem, ficam mencionando mestres aí, que está cheio e não é pouco, e mencionar que o Novo Testamento é dos judeus, não é pra gente, é Antigo Testamento, mas só que quando você olha para o Novo Testamento ali, tipo Mateus 28, 19, eles dizem que Mateus é Antigo Testamento, que aquilo não foi escrito para nós, mas todos receberam o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que está lá em Mateus 28, 19. Para isso ninguém tomou posse como palavra para os antigos, como Antigo Testamento. Então você vê logo dizeres que de pessoas que se encontram sem noção, pessoas que se encontram atrapalhadas, embaraçada com as coisas dessa vida aqui, porque quando nós estamos embaraçados com as coisas dessa vida, aprendam e ouçam bem aqui, quando nós se encontra embaraçado com as coisas desta vida aqui, espiritualidade, compreensão, ouvido atento para o que Deus diz e quer tratar conosco, não temos de maneira alguma. Carne não herda o reino de Deus, nem sangue, mas é tanto que lá no livro de Mateus, Mateus eu acho que é 18, verso 19, está dizendo lá, onde tiver dois e tiver em concordância de qualquer coisa aqui na terra, será ligado no céu. E aí no versículo 20 ele diz, e onde tiver dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei presente. Aí no versículo 21 já vem dizendo Pedro, interrogando o mestre, querendo saber mais. Mestre, se meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? Aí Jesus diz, não somente 7 vezes, mas sim 70 vezes 7, Pedro. Então você veja que uma coisa vai puxando outra. O Senhor Jesus Cristo está narrando, onde tiver dois e tiver em concordância, aqui na terra, será ligado no céu. E logo o versículo abaixo, que é Mateus 18, verso 19, aí no 20 vem dizendo, e onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. Agora, hoje, se encontra muitas pessoas reunidas. Agora, qual é a reunião? Qual é o propósito da reunião? A reunião será que é por amor do nome daquele que venceu a morte por nós? Será que esta reunião é para isso? Para levar você a sair do embaraço das coisas dessa vida e se chegar a Ele? E se chegar em espírito e em verdade, em comprometimento total à sua palavra? Ou será que nós, com nossos embaraços, com as coisas que estamos sempre agitados, o profeta William Marlon Branham, ele sempre teve um meio de escapar do meio do povo, porque ele sabia que no meio da multidão de pessoas ficava difícil você ter um comprometimento com Deus, ouvir Ele. E tinha vezes que o profeta levava até dias e semanas sozinho, ia para uma floresta onde está a natureza e ficar conversando com Deus até ouvir a voz dele. Porque hoje você ouve muitas vozes e nem sempre dentre essas vozes, como eu falei aqui no domingo, na qual Elias ali escondido dentro de uma caverna, apareceu muitos sinais.
Mas dentre os sinais que apareceu, não era Deus. Ele pensou, certo momento, tremor de terra, um vulcão, fogo. Mas quando de repente uma voz suave veio em seu ouvido, foi que ele veio ouvir a voz de Deus. Então ouvir a voz de Deus é uma coisa tão fina, tão serena, tão simples, que as coisas daqui, nossa ligação, nosso estar preso aqui, as coisas dessa vida, nos impede de ouvir Deus. O profeta William Marlon Branham disse que o momento e a hora mais fácil para você conversar com Deus e Deus conversar com você, sabe que hora é? 2 horas da manhã. É a hora que Deus quer estar próximo de você. Mas 2 horas da manhã nós estamos aonde? Um está roncando, o outro está na frente da TV, o outro está na frente disso e daquilo, mas Deus vai falar como? Que Deus? Só. E quando eu falo de TV aqui, eu estava lembrando bem, eu vi um pastor falando que o primeiro homem que criou a televisão era um russo. Foi um russo, falou até o ano que foi, esqueci o nome desse russo. E ele, quando terminou de criar a televisão, o primeiro criador da televisão, ele olhou para aquilo e disse que a maior alegria dele, daquele equipamento que ele criou a primeira vez, foi o botão de desligar. Depois de tudo pronto, a primeira televisão ser surgida, ele disse que a alegria dele foi quando ele foi no botão de desligar ela. E ele viu, depois de toda a sua criação e ideia, viu que aquilo não era bom, abriu mão, desistiu daquilo. Mas outras pessoas gostaram da ideia, pegaram a ideia e a televisão está hoje aí. Todo noticiário que você ouve, seja jornalístico, seja novelístico, seja filmístico, seja o que for, tudo mentira, não traz nenhuma verdade ali para você. É como o candidato Enéas Carneiro disse que quando você pega, senta na frente de uma televisão e vai ver uma novela e ali tem cena quase explícita, uma coisa baixa para diante do meio da família, os diretores não procuram saber da família se acha correto aquela cena lascívia passar na casa das pessoas. O jornalista está trazendo uma informação a você fraudulenta, porque eles trabalham para os políticos, para a política. Ele não trabalha para você, para o pobre não. Para o povo não pense que eles trabalham para você. Você quer ver coisa simples no meio disto? Aqui na Bahia mesmo, você assiste um jornal, o jornal daqui da Bahia, o que é que eles dizem? Eles mencionam que chama o transporte aí, transporte público. Porque todos os jornalistas da TV Bahia, etc., Band, etc., aí chama de transporte público. É um meio de enganar as pessoas, de que quando você sofrer qualquer dano ali, você não ser indenizado, não correr atrás, porque você diz, é público, então não vou ter direito a nada, posso ser assaltado do meu celular, perder minha carteira, perder... E aquilo dali não tem nada de transporte público, aquilo é privado. Você tem direito de indenização sim, mas você não vai ver nenhum jornalista daqui da Bahia trazendo isso a você, mas você tá ali com o olho aberto, não, eita que criminalidade, eita que então para Deus falar, alertar nós, chamar nossa atenção, só como aqui eu estou falando agora, se captar e aceitar aquilo. Mas vamos louvar. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está
pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre, livra-te de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom, ouve tua voz eu quero, e neste mesmo som, para os teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom. Quero me consagrar-se para a tua vida dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre, livrar-te de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom, ouve tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixe-me gloriar-te, quero a te louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre, livrar-te de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom, ouve tua voz eu quero, e neste mesmo som. Quer ouvir a voz de Deus bem? glória a Deus. Livro de João 4. Livro de João 4. Verso 19. Amém. Disse-lhe a mulher: o Senhor fez o que és profeta. Vou ler novamente. Aqui é a mulher samaritana. João 4, verso 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és um profeta. Senhor Deus, Rei eterno, está aqui tua palavra, Senhor. Nós lemos e ouvimos que a mulher viu que o Senhor era um profeta. E não tem meio, Senhor, de o Senhor tratar com a igreja ou com qualquer pessoa que seja, se não for através de um profeta. Eu sei que muitos dizeres, muitos mencionar das pessoas é que o tempo dos profetas passaram e que hoje só basta você receber o Espírito Santo e está tudo ótimo, Senhor, porque o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Ó Deus, abre nossas visões, fala conosco
conforme tu queira, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. O que nós lemos aqui simplesmente é uma mulher que tinha uma vida errada, com embaraço das coisas dessa vida aqui, mas ela de algum modo tinha sobre si a fé ali guardada de que indo no monte orar, buscar o Senhor poderia ouvi-la. E eu acredito que essa samaritana aqui, independente do caminho errado que ela levava, ela desejava sair disto, porque ninguém pode sair de um mal que está se não desejar, e desejando isso, o Senhor Jesus Cristo logo se fez presente. E fazendo-se presente, primeiro ele dispensa os apóstolos para ir fazer umas compras. E dispensando eles para ir fazer uma compra, veja que ficou Jesus ali, próximo ao poço de Jacó, descansando, de uma hora difícil. E qual era a hora difícil? A hora nona, a meio-dia. E esta hora da meio-dia de Jesus estar ali, era uma hora em que até a água estava quente do sol. As moças, as primeiras moças dos horários da manhã já tinham pegado a sua água friinha, geladinha do sereno do dia. Só que para a parte da meio-dia ficava só para as pessoas que tinham uma vida errada, atrapalhada. Era a hora dessas pessoas se manifestar ali no poço de Jacó para tirar água. Só pessoas com a vida suja, atrapalhada, que podia ir tirar água ali ao horário de meio-dia. A hora que não tem validade nenhuma para o povo, é hora de descanso. Você veja que geralmente é horário de meio-dia, as empresas param, todo mundo vai descansar, é horário de meio-dia. Só que Jesus tinha o desejo de estar ali para ter um tratado com uma pessoa que se encontrava perdida pela vida que levava, e provavelmente eu acredito que ela desejava sair dessas condições, desse quadro sujo que ela tinha. Então Jesus teve que se fazer presente ali. Jesus não foi ali beber água, Jesus foi ali para dar água aos sedentos. E a sedenta era a samaritana. As que pegava água de manhã cedo não estava sedenta, porque pegava água do sereno, estava tudo bem ali, água fria. Então essa senhora que tinha a vida atrapalhada ia pegar uma água morna. E se fosse para beber, ela não beberia, tinha que esperar passar um tempo, esfriar aquela água, a bagunça do barro, alguma coisa assim, esperar sentar. Então ela tinha essa dificuldade. Mas Jesus Cristo, como é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é o que mata a sede dos sedentos, estava ali pronto, apto para atender as condições daquela mulher. Não uma sede literal, carnal, não, tratar dela espiritualmente. E começa a ter uma conversa com esta senhora. E nesta conversa, todos aqui estão familiarizados qual era. Pediu a ela que ela fosse buscar o marido, ela disse que não tinha. E quando ela disse que não tinha marido, que ela estava vivendo não era dela, ela disse aqui como eu li, e disse-lhe a mulher: o Senhor vejo que é profeta. Então, você logo vê como as pessoas dizem que o profeta duraram até João. João Batista já não estava mais em cena naqueles dias, mas ela acreditava em profeta. Então, depois de Jesus Cristo trazer a revelação
daquilo que ela fazia obscuramente, no escuro, no erro. Então ela disse, vejam que tu és um profeta. Então ela creu na revelação do Senhor. Então, ali logo automaticamente, acreditando na revelação do Senhor, ela saiu e espalhou para os homens daquele lugar de Samaria. Encontrei o profeta, encontrei o Messias, no qual nós estávamos esperando. A promessa esteve aqui, junto a mim, nesse poço do nosso pai Jacó. Agora, o problema desta mulher era que ela tinha uma grande facilidade para andar errado, mas na hora de ter uma conversa com Jesus, ela achou, por ideias da mente dela, por orar no monte, pela conversa que ela ouvia de outro, que a oração correta era lá no templo em Jerusalém, e depois ela também tinha a crença diante daquele poço do pai Jacó dela, e que Jacó matou sua sede, e que os animais dele, dos filhos deles, todos mataram a sede, só que ela falava com a carne, ela falava o que estava na mente, ela não falava espiritualmente. É tanto que quando ela falou de matar a sede, Jacó matou sua sede, os filhos, os animais de Jacó, seus ancestrais matou, mas ele disse, mas todos que beberam dessa água tornaram a ter sede. Mas aquele ou aquela que beber da água que eu lhe der, veja que Jesus Cristo está como um profeta na terra tratando de espiritualidade. E ele disse o que para ela? Não, minha filha, não é nem no monte, não é lá em Jerusalém, é aquele que adora o Senhor em espírito. E adorar em espírito é como eu disse, se você estiver preso ou presa com o embaraço das coisas dessa vida, você nem ouve sequer a palavra dele, a voz dele em seu ouvido, para vos guiar no caminho que ele quer, e até mesmo para adorá-lo fica difícil. E não adianta dizer de modo algum que crê no profeta A, que crê no profeta B, que crê nos 7 mensageiros, que crê nisso e naquilo, que crê na palavra, que crê na mensagem, que crê na igreja, que crê no pastor, que crê no bispo, no arcebispo, no que quer que seja. No embaraço das coisas dessa vida, de modo algum você vai repetir como aquela mulher samaritana repetiu: Senhor, por acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que matou a sua sede, a sede dos seus filhos, dos seus animais? Olha, ela perguntou a ele: por acaso tu é maior? Ali era o quê? Uma pessoinha que estava com embaraço na vida. Mas eu acredito, mediante todo aquele embaraço dentro dela, ela almejava, porque ela esperava na promessa, ela ouvia dizer que o Messias viria. E você veja que o profeta fala no livro da mensagem, da revelação do 7 selos, acho que é o parágrafo 322, ele disse que Deus deixou de lado os fariseus para se revelar aquela mulher baixa. Deus deixou de lado os estudiosos, os que estavam presos a todo o pergaminho, todo estudo da lei dos profetas para se revelar aquela mulher. Então, porque Deus trabalha em cima da simplicidade. Ela no princípio teve a dureza do coração dela, Jesus teve paciência, explicou a ela trouxe tudo bem, aquilo que ela cria, porque você cresce, você de criança ouvindo, a igreja tabernáculo trombeta do 7º anjo é o lugar que você mata a sede, a igreja trombeta do 7º anjo é que você mata a sede. Aí você desde de criança ouvindo isso, fica adulto, você vai acreditar naquilo. Então foi o caso dela.
dessa mulher de Samaria. Então ela pegou como a igreja, porque vocês sabem que mulher é igreja, é símbolo de igreja. Ela era uma mulher que tinha uma vida e era desprezada. Veja a hora que ela ia pegar água, a hora que ninguém ia, a hora que a água não estava de boa serventia, de serventia para se beber, mas ela ia ter que buscar. Se ela quisesse matar a sede dela, quisesse cuidar dos afazeres dela, lavar provavelmente alguma coisa sua, tinha que ir no horário de meio-dia. Então ela era um tipo da igreja desprezada. Agora o desprezo que ela tinha era devido à vida promíscua que ela levava. Já o Senhor Jesus Cristo, este tinha e tem a vida correta, era outro também desprezado, que em cima do seu desprezo achou por bem ter um encontro com a igreja desprezada. Então, quando você se sente desprezado por alguém, lembre-se sempre que tem o Senhor Jesus próximo a você. Como eu disse que o profeta falou, ele procura às 2h da manhã, o horário melhor para ele falar contigo. Então, se você se encontra desprezado, igreja desprezada, e como eu falei aqui, ele disse o quê? Lá no livro de Mateus 18, 20, aonde tiver 2 ou 3 reunidos em amor do meu nome, eu me faço presente. Ele não fala de uma grande multidão, com a ideia que as pessoas estão tendo hoje, a lei do engano, esta ideinha de que Deus está no meio de grande multidão, não. Ele trata com o indivíduo. Veja quantas mulheres decentes tinha lá em Samaria. Não eram poucas. Mãe de família, corretíssima, nunca traiu seu marido, andou perfeitamente bem, passos corretos, casada, bem, seus filhos criando ali. Jesus Cristo não. Eu quero a atrapalhadazinha mesmo. Porque tinha algo na vida da atrapalhada que atraiu a ele. E para atrair o Senhor Jesus Cristo, a vida atrapalhada que a samaritana tinha é porque ela não achava de acordo mais viver daquela maneira. E quando isso encaixa em nós, o Senhor entra em cena para mudar o quadro. É somente isso. Quando Ele acha em nós o desejo de mudança, Ele entra em cena. E foi o que ela alcançou. As moças da manhã, as senhoras casadas que iam buscar no entardecer, ele não teve um encontro com essas. Não teve um pingo de interesse. Ele foi para o encontro daquela igreja desprezada. E a igreja desprezada é aquela que às vezes nós não olhamos assim, não damos nada, não vai para lugar nenhum, não cresce. É ali onde Jesus se faz presente. Por mais que nós achem isso um absurdo, não se engane com isso. Por mais que você ache um absurdo, uma igreja só com 2 pessoas, mas ele disse, se tiver em concordância, o que pedir na terra será ligado no céu. Mateus 18, 19. Glória a Deus. É o que ele disse. Aí nós achamos, mas peraí, como é que pode isso? A igreja que está em um quadro de 100.000 pessoas, 10.000 pessoas, 15.000, 50, 150 pessoas, como é que pode? Deus trata ali também, mas Ele trata com um indivíduo ou a indivídua que deseja mudança, que não está satisfeito, e a insatisfação não é daquilo que
você faz de bom, não. É aquilo que nós fazemos de errado e estamos insatisfeitos com a nossa própria vida, a maneira que estamos levando, e temos que autoproclamar: derrama sobre nós, Senhor, o teu Espírito. Amém. Glória a Deus. Por quê? Nos dias que Jesus se revelou para aquela mulher lá em Samaria, ele era um profeta. Hoje, para nós, ele é Deus. Está acima das condições. A condição de profeta já passou. Verdade. Profeta também, ele já nos enviou, que foi o profeta William Malambrana. Agora Deus ensina. Nós não recebemos andando atrapalhados com a coisa dessa vida, para poder enxergar, ter espiritualidade, para ouvir a sua voz. Amém. E olha o que ele diz lá em Jeremias 33:3, né? É isso? Aquele que se arrepende. Não é isso não. Buscar-me-ei e me acharei, quando buscares de todo o coração. Você veja que ele não quer o coração, mas ele sonda. E provavelmente o coração dessa mulher de Samaria, ali no poço de Jacó, tinha um grande apreço, respeito pela vida, pela história de Jacó, que foi homem de Deus, o Israel de Deus, criou seus filhos, seus animais. Então ali houve um respeito, mas também já estava havendo ali uma idolatria, e precisava Jesus quebrar aquele protocolo. Não, mulher. E será que era só ela? Você veja que ela tinha a vida errada, atrapalhada, que tinha diversos namorados, mas já entrou na idolatria do poço de Jacó. E o que é que você me diz das virgens que pegavam água em primeiro lugar cedo? Será que essas também não tinham idolatria sobre o poço de Jacó? Agora vamos pular. E as senhoras que ia buscar à tarde águas ali, será que não tinha idolatria pelo poço de Jacó? Então você logo vê que o erro nas nossas vidas não está somente em a mulher ter 1, 2 ou 3 ou 4, 5 namorados. A idolatria também daquilo que o homem fez. E nós não temos que ter idolatria por aquilo que o homem fez. Temos que adorar somente o Senhor Deus que usou aquele homem. Amém. O Espírito Santo do Senhor que guiou aquele homem. Não o que o homem era, mas o que Deus era, é, até o dia de hoje. Então você veja que hoje está sendo pervertido a adoração ao Senhor. A adoração ao Senhor é levada a você a adorar Ele com certos tipos de adereço pelo meio, coisinhas. Então, eu não posso só lhe levar para o Calvário, porque Jesus não está no Calvário. Mas o que Ele fez no Calvário foi importante para nós. Foi importante para a terra. Foi importante para o mundo, mas Ele não está mais no Calvário. Eu não posso levar vocês para ficar olhando para aquele quadro do menino Jesus que nasceu lá em Belém, naquela manjedoura, porque ele não é mais aquela criancinha que nasceu ali. Ele está além daquilo ali, aquilo passou. O menino se fez homem. O menino encarou toda a falcatrua de Jerusalém e viu o quanto cego eles estavam por estar embaraçados com as coisas que Moisés disse, e não fazia nada do que Moisés dizia. É tanto que o profeta Jesus disse: ouça o que eles dizem, mas não faça nada do que eles dizem, porque eles só falam, mas não faz nada daquilo que dizem. Então,
Você veja que Jesus veio trazer para um patamar espiritual. Precisa deixar este quadro do embaraço. Vocês estão embaraçados com muitas coisas. Está invalidando o poder de Deus, o embaraço que vocês têm trazido para o povo. Vós têm se sentado na cadeira, tem botado peso sobre os ombros do povo, está lá em Mateus 23, mas nem com o dedo vocês querem remover. Vocês não entram no reino de Deus e nem deixam o meu povo entrar, com a idolatria que vós tem trazido para o povo, fazendo o povo de idólatra. E hoje não mudou o quadro. Quantos idólatras tem aí? Adorando 3 deuses distintos. Isso é embaraço das coisas dessa vida que o homem trouxe. Ah, mas foi ali na escola, junto com os homens de 325 de Niceia, juntamente Constantino e os arcebispos, Ariano, Atanásio e etc. E deu um decreto que todos aqueles que não se curvem e nem adorem e acreditem no Deus distinto, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus esteja com essa igreja. É um herege. E isso é trazendo embaraço para as pessoas. E quantas pessoas que se diz cristã, servo de Deus e serva de Deus, estão embaraçados com essas coisas. Aí vem Moisés, que é maior do que Constantino. Adorai o seu único Deus acima da sua própria força, acima de todas as coisas. Então quer dizer, mas por embaraço da mente e vidas que as pessoas têm tido das coisas dessa vida aqui, eles têm colocado o ensinamento de Constantino acima da lei que foi dita por Deus, trazida por Deus e só mencionado pela boca de Moisés: adorar o seu único Deus. Aí eles dizem: não, nós adoramos o único Deus, mas é um só com 3 dentro dele, e já não é mais 3, é 4. Isso é um com 3 dentro dele, já entrou o quarteto. E eu não sei como é que ele se explica. O diabo vai botando só coisas e mais coisas, multiplicando os embaraços. Então a mulher samaritana era uma igreja desprezada. E o desprezo que ela sofria era devido à vida atrapalhada e errada que ela levava. Tudo bem. Quando nós andamos errado, nós encontramos, é claro, dificuldade nos nossos passos. Mas quando nós andamos errado e encontramos dificuldade passo a passo que nós vai dando, quando nós vamos nos policiando, nos melhorando, ajudando, pedindo força a Deus para com que isso aparte-se de nós e o Espírito do Senhor tome parte da situação, Deus entra em cena. E aí você vai dizer: vejo que o Senhor não é mais profeta, Ele é Deus e está em mim, me libertou desse quadro caído. Já não sou mais igreja desprezada, eu sou a igreja escolhida de Deus. Amém. Nem noiva mais eu sou a senhora esposa, que é o quadro que saiu. Vem a virgem, que é o primeiro horário, vem a atrapalhada, que é a samaritana, e aí vem a senhora da tarde. A senhora é o quê? A casada do Senhor, no entardecer para pegar. Amém? Glória a Deus. Vamos finalizar, que a hora já é passada. Deus abençoe cada um de nós. Domingo, se Deus quiser, estaremos aqui. For da vontade de Deus. Grande Deus, Pai justo, obrigado, Pai, por este dia de hoje, por tudo que o Senhor tem feito por meio de nós. Abençoa e ajuda os irmãos e as irmãs, todos aqueles, Pai, que se encontram embaraçados com as coisas dessa vida, embaraçados com ensinamentos errados. Que igreja, Senhor, é o que não falta, mestre é o que não falta, mas estão embaraçados, Senhor, com alguma coisa. Eles preferiram ficar com a ideinha do homem, a teologia, as hermenêuticas, a homilética e o PhD, mas, Senhor, tem trazido embaraço por meio do povo.
povo tem tido, atrapalhado, crido em tanto tipo de coisa, que a tua palavra nem menciona, mas eles têm crido assim. Ó Deus, se há um filho teu, uma filha tua, que quer sair dessas condições de embaraço, como a mulher de Samaria estava ali embaraçada com a vida e idolatrando o poço de Jacó, botando aquele quadro ali em cima, e o Senhor disse: mulher, Jacó bebeu desta água e tornou a ter sede e morreu, mas eu venho lhe dar a água da vida, e aquele que beber desta água que eu der, rio jorrará nele ou nela. Ó Deus, que essa pessoa, Pai, venha sair dos embaraços, esse rio do Senhor, venha tomar parte da situação desta pessoa, desse filho teu, dessa filha tua, deste quadro ruim, caído, triste de se ver. Ó Pai, e preenche do teu Espírito Santo, derrama, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por tudo, Senhor. Amém. Graças a Deus.